Márcia Ramos, técnica fundiária, pergunta por que a revitalização que compreende o centro e a zona portuária não chega ao Baixo Lapa, que é a região mais antiga da Lapa. Vereador Cerquillo. Bem, na verdade, em relação à Lapa, eu fui responsável pela volta do Circo Voador. A gente se lembra daquele incidente, o ex-prefeito César Maia e o ex-prefeito Conde fecharam o Circo Voador. Nós, os Verdes, fizemos uma grande mobilização. Na Secretaria de Urbanismo, eu tive a oportunidade de convocar um concurso público, que foi ganho por um grupo de jovens arquitetos, num projeto muito inovador, e o Circo Voador, de fato, voltou. Tivemos o Cores da Lapa e tivemos o Rio Cidade da Rua do Riachuelo, que deu uma arrumada. Agora, o grande problema na Lapa, nesse momento, é a esculhambação, é a desordem, é uma situação realmente de caos, e que eu acho que existe um lado que é culpa da prefeitura, dessa e de outras administrações que ainda não souberam, de fato, ordenar aquilo. Agora, a gente tem que se tocar que tem muito a ver também com a cultura que nós temos, nós cariocas. Nós temos essa propensão a uma certa desorganização. Nós temos uma dificuldade muito grande de viver ordenadamente. Me chamou a atenção uma vez, por exemplo, que eu estava em Tóquio. E em Tóquio muita gente anda de bicicleta. E não tem ciclovia, eles andam todos na calçada. Eles conseguem andar na calçada disciplinadamente, sem se esbarrar, porque eles têm uma disciplina espacial que é impressionante. E, nesse aspecto, eles são verdadeiramente os nossos antípodas. E nós aqui temos uma cultura de esculhambação. Então, a gente tem que mexer nessa cultura. Então, não é só a questão do choque de ordem, da repressão. Eu acho que a repressão ela faz parte de medidas necessárias, mas não é apenas repressão. Nós temos que ter a organização, a educação, nós temos que, de fato, fazer um ordenamento que faça sentido. E eu tenho sentido um pouco a falta desse ordenamento mais abrangente, mais inteligente, que não é só ir lá com a Guarda Municipal fazer as apreensões e as outras coisas. Isso é necessário, mas é necessário você, de fato, ordenar, você colocar monitores que possam ajudar as pessoas a se organizarem, que hajam como agentes de ordenamento e de educação urbanística e ambiental naquele local, porque, de fato, a Lapa de noite é uma esculhambação terrível. E as pessoas se apropriam do espaço público sem respeito por elas mesmas. Eu acho que essa pessoa está fazendo xixi debaixo dos arcos, se está jogando papel na rua, se está ocupando a calçada no local indevido, atrapalhando o trânsito dos pedestres. Ela, na verdade, está tentando contra si própria. E nós não temos, infelizmente, no Rio de Janeiro, esse respeito pelo espaço público. Na cabeça das pessoas, o espaço público não é o espaço comum a todos. Na cabeça das pessoas, infelizmente, o espaço público é terra de ninguém. Não é de ninguém, então o nego tasca. Rio de Janeiro tem um apelo forte ao turismo e a grande tendência em turismo hoje é o cruzeiro marítimo. E ela pergunta por que as autoridades competentes ainda não fizeram nada para melhorar a segurança e garantir uma chegada tranquila de milhares de turistas no Porto do Rio. Vereadora. Bom, eu também quero saber por que as autoridades ainda não cumpriram com o seu papel. Mas eu acho o seguinte, independente das dificuldades, problemas, nós temos em todas as cidades do mundo, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade fantástica, que todo mundo diz, nossa, é uma cidade violenta e ainda assim é a porta de entrada dos estrangeiros no Brasil, é o Rio de Janeiro. Uma dificuldade para atrair, de repente, a classe média para morar ali? Bem, a sensação de insegurança hoje é generalizada. Na Zona Sul, nós temos de noite metade das pessoas que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás, circulando. Na Zona Norte e na Zona Oeste é como se fosse um país sob toque de recolher. As ruas estão praticamente vazias. Nós temos insegurança na Tijuca, nós temos insegurança até a Barra da Tijuca e o Recreio até pouco tempo atrás eram consideradas seguras e agora já estão cheias aí de episódios de violência. Então, a questão da segurança é um problema da cidade do Rio de Janeiro como um todo. Aqui nós temos situações que verdadeiramente não acontecem em praticamente nenhuma cidade do mundo. Eu não conheço outra cidade do mundo, com exceção de Mogadishu, na Somália, onde você tem territórios ocupados por bandos armados dotados de armamento de guerra, onde você tem o controle territorial dos bandidos e a quebra do monopólio das Forças Armadas sobre o armamento de guerra.
nós temos aqui uma situação que é extremamente grave. Com tudo isso, como muito bem notou a Clarissa, os cruzeiros marítimos do Rio de Janeiro conheceram um desenvolvimento espetacular. Eles decuplicaram entre 94 e 2004. Eu me lembro que em 94 era um pouco menos de 40 mil e agora nós estamos chegando na casa dos 500 mil. Então, apesar de todos esses problemas que a cidade do Rio de Janeiro tem, nós também temos uma vitalidade e uma atratividade que são muito grandes. Então, isso é, evidentemente, razão de otimismo. Claro que a questão de segurança na área portuária ela é relevante. A Lilian tem toda a razão quando ela relaciona isso com a questão do vazio, né? Uma área que fica completamente vazia nos feriados e de noite, porque não tem residência de classe média. É uma área que coloca muito a percepção de insegurança, mas eu acho que é tal história. Nós vamos, pouco a pouco, construindo uma nova situação. Mas se já é difícil conseguir convencer as empresas construtoras a construírem ali, porque seria difícil atrair a classe média, como é que vocês pensam em convencer também a classe média a ir morar lá? Olha, é um desafio e isso passa um pouco pelo preço de oferta. Exatamente. Se você, de fato, oferecer uma moradia de classe média a um preço mais acessível, e se você tiver universidades atraídas, funcionando no local, você já tem várias no centro, você pode ter muito mais. Se você tem atrativos, investimento, equipamentos culturais e incentivos fiscais, eu acho que você cria uma situação que a parte, digamos assim, mais audaz da classe média, que são os casais jovens, as pessoas solteiras, elas buscam esse tipo de local. E você tem uma série de precedentes. Eu gosto muito do exemplo do Soho, por exemplo, que a área de Nova York estava condenada porque ia ser construída uma via expressa por cima dela, então houve um esvaziamento, as indústrias saíram de lá, ficaram aqueles armazéns todos abandonados a preço de banana. E o que aconteceu? Os artistas começaram a comprar ou alugar provisoriamente aqueles espaços para fazer seus ateliês, para fazer os seus lofts. Então, vários artistas, o mais conhecido deles, o Andy Warhol, se mudaram para o Soho e começaram a exercer as suas atividades ali. Aí, atrás dos artistas, vieram os barzinhos da moda, veio o comércio, aí daqui a pouco começou a vir um certo tipo de residência, um tipo de pessoa que já tinha algum interesse em morar por lá, e assim houve a revitalização do Soho contra a ideia das autoridades de Nova York. Foi uma revitalização feita não só sem o governo, como foi feita contra o governo, porque o governo queria destruir aquilo e construir uma via expressa. Então, eu acredito nesses processos. Mas eu acho que essas coisas são incrementais, elas são graduais. O importante é você começar. Porque até agora nós temos aí quase 30 anos e, de fato, o que aconteceu na área portuária? Poucas coisas. A cidade do Samba, a Vila Olímpica da Gamboa, o Rio Cidade do Morro da Providência, pouca coisa. Se houver todas essas obras que estão previstas para a primeira etapa do processo de revitalização e vão ser feitas com recurso próprio da prefeitura, você cria uma outra ambiência, você cria uma outra atratividade. E aí a coisa vai pegando e gradualmente vai acontecendo. E sem Eu dizer acho que ali morar o no centro da cidade o coração. é um privilégio. Se a gente realmente conseguir ocupar o centro, você morar hoje no centro, você está perto das barcas, você está perto do Aterro do Flamengo, você está perto do museu, né, do MAN e de vários outros museus. Você está perto do Cristo Redentor, você está perto do Pão de Açúcar, você está perto de todo o centro, do coração da cidade, realmente. E é uma área então, o que precisa é ocupar, é revitalizar, é fazer com que essa área realmente ela seja o que ela sempre devia ter sido. Né? Uma área residencial, uma área ocupada por jovens, por casais, por pessoas que gostam também dessa vida noturna, que tem muito aqui próxima também na Lapa. Então, acho que morar no centro da cidade não é um local ruim de moradia. Hoje porque se você vir à noite no centro do Rio, você vê aquilo tudo desocupado, você vê aquele vazio, aquela sensação de insegurança, você se sente no meio do nada. Mas se você faz projetos habitacionais com preço acessível à população, né, você atrai muita gente. À medida que você vai atraindo, vai ocupando, não tem por que não morar no centro do Rio.